E aí, pessoal, hoje eu quero falar de um livro, mas não é qualquer livro, é o meu livro. Eu tenho um livro, e esse livro ele se chama Um Modelo Conceitual para a Definição de uma Estratégia Nacional de Segurança Cibernética. Estou falando dele hoje, no dia que o Brasil lançou uma nova estratégia nacional de cibersegurança, uma estratégia focada em resiliência, focada nas pessoas. Mas eu vim contar a história do meu livro porque eu tenho uma história muito boa. Esse livro aqui, tem gente que não sabe que eu fiz um livro, mas ele é um livro, eu fiz meu TCC lá em 2017 e meu professor, o Leonardo Lemes, que me orientava, ele sugeriu que a gente escrevesse um artigo desse TCC, e nós fizemos um artigo que publicamos e apresentamos lá na Argentina. E lá na Argentina, nos anais desse congresso, uma editora leu o artigo, ficou interessada e nos convidou a publicar esse artigo como um livro. E é um livro pequeno, um livro de 50 páginas, a gente trabalhou para ficar um livro de 50 páginas, só que o livro ficou muito caro, nunca consegui, acho que vender um livro, porque é um absurdo, um livro de 50 páginas, caríssimo. Tá na Amazon aí. E aí, há umas semanas atrás, um amigo que gosto muito, o Aylan, ele comprou o livro, me disse, olha que eu comprei. Ele comprou o livro, e eu fiquei muito impressionado, que era uma outra editora, e o livro estava traduzido em inglês. Então a outra editora pegou esse material, esse livro que eu esqueci dele porque ele era muito caro, traduziu em inglês, também tem uma versão em espanhol. Eu fiquei muito feliz com isso. Avisei o professor Leonardo Lemes que o livro tinha sido traduzido. E aí eu fui lá revisitar as ideias desse livro, para ver se essas ideias ainda faziam sentido, porque fiquei impressionado com um livro lá de 2017, traduzido para o inglês. E eu fiquei muito feliz de reler o meu livro, de reencontrar aqui ideias que ainda são ideias importantes. Lá naquela época, os países eles não sabiam como produzir uma estratégia. Tinha países que não tinham estratégia. E a ideia do livro, do TCC e depois do livro, foi de dar insumos para países, para que eles entendessem que elementos são necessários. Tem países que são mais belicosos, tem países que gostam mais de governança, gestão de riscos. Então, nós criamos aqui um modelo para que eles pudessem escolher qual a forma que esse país se adequaria melhor ao país, uma estratégia cibernética. As estratégias nacionais de cibersegurança são documentos políticos, onde os países informam como eles fazem sua proteção, como eles protegem seu ciberespaço, que tipo de ações, de cooperações eles têm para proteger o ciberespaço. No nosso livro, nós fizemos um estudo com teoria fundamentada, a gente leu várias estratégias de organismos também que produzem modelos de estratégia, e nós encontramos 8 conceitos, né, que eram governo, a inteligência, forças armadas, os CERTs nacionais, os órgãos reguladores, enfim, 8 conceitos que nós definimos como essenciais para criar uma estratégia. O que eu fico feliz depois de todo esse tempo é que muita coisa que está aqui ainda está atual. O governo como o pensante como criar as estruturas, como combater a criminalidade, como promover a mudança cultural, ou seja, tem países que promovem a cibersegurança nos cursos de graduação, em escolas, para que desde cedo as pessoas entendam cibersegurança e que criem produtos de cibersegurança, que é um mercado importante. O Chile, na política dele, fala isso, criação de produtos de cibersegurança para, enfim, vender, né? Forças Armadas, uma coisa interessante que os Estados Unidos tem a sua Força Especial de Combate no Ciberespaço, e a NSA ela não faz o trabalho de combate em guerras, porque lá nos Estados Unidos tem uma lei que civis não combatem em guerras, e eles enquadram a NSA como uma entidade civil. E coisas interessantes como países onde
ou o primeiro-ministro tem a iniciativa de combate ao cyberespaço, à proteção do cyberespaço, ou alguém muito próximo a ele, um organismo próximo ao primeiro-ministro faz esse trabalho, como lá na Coreia. Inteligência, lá nesse trabalho a gente descobre que os Estados Unidos têm 16 órgãos de inteligência, 16 agências trabalhando junto com a comunidade de inteligência em prol do cyberespaço. Trabalhamos aqui com CERTs que produzem material para a população e CERTs específicos para infraestruturas críticas, que são indústrias especiais, indústrias essenciais para a vida, como água, energia. Em alguns países pode ser segurança pública, pode ser o cara que está no aeroporto segurando aquela bandeirinha, como foi no caso da Espanha. Então a gente traz esses casos nos livros. Nós falamos aqui, por exemplo, que a ONU informa que um país ele é responsável por atividades que ocorrem no seu território. Essas atividades não podem atingir outros países. E no caso do cyberespaço, como fica isso? Então, por isso a importância de regulações, de cooperação regional e internacional, para saber cooperar com o meu país próximo, para saber que ataque veio de onde. O setor privado, integrado com as universidades, com o governo, muitas vezes os CERTs de infraestruturas críticas trabalhando em prol das empresas privadas, da sua segurança. E eu tenho um conceito que eu acho muito legal aqui, que eu falei bem pouquinho, que é dissuasão cibernética, que muitos falam ou associam com as Forças Armadas, os militares. E eu depois, lá no mestrado, eu escrevi um artigo sobre dissuasão cibernética que trata muito da cyberresistência, da resiliência cibernética, né? Resiliência cibernética é um tema muito interessante, às vezes ele não é bem tratado, eu acho, lá com um tema de cibersegurança, mas a dissuasão é um tema muito importante, parece militar, mas trata de negar acessos, dificultar o acesso, fazer o atacante cansar, porque é muito difícil invadir aquele sistema ou aquela organização. Um conceito que está aqui pequeno, que depois eu tive a oportunidade de falar mais. Então, gente, eu tô aqui no dia hoje que o Brasil tem uma nova estratégia. Tô falando desse meu livro aqui, que foi um trabalho que me deu muito orgulho de fazer. Ficou esquecido porque era muito caro, mas parece que agora uma editora resolveu colocar ele aí de novo, falando sobre o assunto. E hoje é um dia importante que o Brasil produz uma nova estratégia nacional, e eu vejo que muitos elementos que estão ali fazem sentido com esse meu livro. No final, nós temos aqui um modelo, e hoje eu vejo que esse modelo não é porque eu fiz, mas é um modelo bastante sofisticado. É um modelo que tem seus elementos, que tem a tarefa de cada um deles, do governo, das Forças Armadas, da inteligência, e uma linha de comunicação entre eles, que mostra quem se relaciona com quem fala, quem são suas tarefas. Com mais algumas páginas, eu acho que esse modelo fica bem explicado. Eu acho que é a falha que tem aqui. O modelo está lá, mas ele não está bem explicado. Falou? Então, apresento o meu livro para quem não conhecia e venho falar dele com muita felicidade, pela repercussão que deu em mim, no professor que escreveu comigo, e também pelo dia de hoje que o Brasil tem uma nova estratégia.